Eu sou a professora Dani Lima. Vamos falar um pouco sobre os escritores de língua portuguesa do 9º ano para a Prova Brasil. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do 9º ano, que irá fazer a Prova Brasil. Aquela avaliação realizada a cada 2 anos e que participam todos os estudantes de escolas públicas urbanas do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio de turmas com mais de 20 alunos. É dividida em 2 provas, português e matemática. E na de língua portuguesa é medida a capacidade de leitura, interpretação de textos e fixação de mensagens. Nossa intenção aqui é ajudar a você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! No tópico ainda de coerência e coesão, nós vamos ver agora o descritor 7, identificar a tese de um texto. Descritor 7, identificar a tese de um texto. O que é identificar? É distinguir, ter a capacidade de reconhecer. E o que é tese? Tese é uma proposição, uma proposta para ser discutida. Então, o descritor 7 é identificar, distinguir, ter a capacidade de reconhecer a tese, a proposição, a proposta para ser discutida de um texto. Nós não vamos confundir tema com tese. O tema é o assunto do texto. A tese é um assunto, mas é o que o autor do texto está se propondo a defender ali. Ele está fazendo aquele texto que ele quer defender uma opinião, é uma proposta para ser discutida. Então, descritor 7. Identificar, distinguir, reconhecer a tese, a proposição, proposta para ser discutida de um texto. Descritor 7. Identificar a tese do texto. Reconhecer qual é a proposta daquele texto. O que nós vamos ter em mente? O que esse texto está defendendo? Então, descritor 7, identificar a tese de um texto. O que esse texto está defendendo? Vamos ver isso dentro de uma questão. No banco de questões elaborado pela Secretaria Municipal de Educação em 2013 para a Prova Brasil, nós temos uma questão sobre um texto muito conhecido de Carlos Drummond de Andrade, que é Quadrilha. E temos o texto e algumas questões. Vamos ler o texto. Lembrando que nessa questão nós vamos tentar identificar o descritor 7, que é identificar o que o texto está defendendo. Vamos lá. Esse texto é um texto muito famoso. Temos essa imagem aí que dá para a gente identificar um pouco os personagens dessa dança muito bem construída por Carlos Drummond de Andrade. Então, vamos lá. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, nós temos esse texto muito interessante de Carlos Drummond de Andrade, chamado Quadrilha. E a questão pergunta o seguinte: o texto defende a tese de quê? Nesse texto aí, os finais das histórias de amor, de todas essas histórias, elas tiveram um final feliz? A letra A pergunta: as histórias de amor sempre têm um final feliz? Não, né? Cada um foi para um rumo, tem gente que morreu de desastre, tem gente que suicidou. Isso não é um final feliz. Então, essa questão não está correta. O amor deve ser para sempre? Tem essa questão da eternidade do amor? Não, né? Vocês viram que o amor de todo mundo não foi eterno, né? O amor é marcado pelo desencontro? Então, será que foi um desencontro? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Lili, depois um foi para um lado, outro foi para o outro. Não é essa a questão do texto? É essa a questão. Que a tese que o texto defende é que o amor é marcado pelo desencontro. E a letra D é: a liberdade deve ser cultivada nos dias outros. O texto não fala nada de liberdade. Então, a resposta a essa questão é a letra C. O amor é marcado pelo desencontro. Então, nós vemos que o descritor 7 é identificar
a tese de um texto. Identificar o quê? Reconhecer. E o que é tese? É a proposta. O que nós temos que nos perguntar? O que esse texto está defendendo? Tá certo? Descritor 7, identificar a tese de um texto, reconhecer a proposta dele, o que esse texto está defendendo. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!